Amém, irmãos, graça e paz, feliz ano novo. Nós que estamos nessa igreja, estamos doutrinados, né? Entendemos que o ano começou às 18 horas, porque é assim que a Bíblia ensina. O dia, ele termina às 18 horas e começa um novo dia. Então, feliz ano novo, graças a Deus porque você está aqui. O Périx falou uma coisa muito de sabedoria. Muitas pessoas chegaram próximo e ficaram no meio do caminho, né? O meu tio, ele faleceu no dia 20 e a gente não esperava essa morte tão repentina e a gente ainda está vivendo o luto, mas aprove a Deus levá-lo. A gente não entende os planos de Deus, ainda estamos sofrendo. O pai não está aqui hoje porque ele teve que estar lá na igreja de Sena Madureira, foi com a mãe, com a minha tia, a pastora Raimunda, e eles tiveram que estar lá, né? E nesse momento de luto a gente teve que se dividir, mas graças a Deus porque Jesus está conosco e Ele está aqui. E nesse ano, irmãos, que se inicia o ano 2022, que não foi fácil, a gente está aí com surto de gripe, mas em nome de Jesus o Senhor vai nos guardar, nos proteger e nos livrar do anjo da morte. Amém? Eu queria que nós vamos falar hoje sobre o profeta Elias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. E diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, o ano de 2022 será um ano que você vai ter uma caminhada muito comprida. Um ano de 365 dias. E nestes dias você precisa estar apegado ao Senhor. Eu gostaria de refletir alguns minutos sobre o profeta Elias. Porque o profeta Elias, irmãos, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas neste capítulo, neste contexto aqui, abaixa só um pouquinhozinho, Caio, aqui, só um pouquinho. Ele está tão triste, tão angustiado, que ele diz: Senhor, me leva, não aguento mais, quero sair desse mundo. Ele pede a morte. Só que o anjo do Senhor aparece para ele e diz: Levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho. E hoje à noite, irmãos, eu quero estar aqui, irmãos, como representante do Senhor na terra, lhe dizer: Levanta-te, come, porque muito comprido será a tua jornada em 2022. Aqui, irmãos, a primeira lição que nós tiramos é o seguinte: você entende que Elias, ele veio, irmãos, de uma série de batalhas vencidas com o poder de Deus. Elias era o homem que ele estava diante dos 450 profetas de Baal. E ele sozinho ali, irmãos, ele envergonha os profetas de Baal, porque a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles adoravam a Baal, e eles começaram a invocar a Baal, se cortando até o meio-dia, fazendo várias coisas, invocando para que Baal operasse um milagre ali. E Baal não faz nada, irmãos, porque Deus, o Deus que é falso, ele não faz nada. E aí Elias zomba e diz assim: Eu acho que o Deus de você está dormindo, ou está viajando, talvez ele não esteja ouvindo. E ali, irmãos, os 450 profetas de Baal, eles são envergonhados. E de repente Elias se levanta e invoca o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos. E a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu e consome o holocausto.
E naquele momento, Elias diz que pegue os 450 profetas de Baal e levem para serem mortos. E esse homem, irmãos, tão cheio de Deus, ele aqui entra no capítulo 19, tão triste, tão desiludido, pedindo a Deus a morte. Eu acho muito interessante uma imagem que talvez você já viu por aí, e eu até salvei aqui que eu vou ler a frase. Eu vi essa imagem só em 2015, mas sempre fala comigo. Venho de tantas tempestades que perdi o medo da chuva. Talvez nós, irmãos, neste ano de 2021 que ficou para trás, tantas batalhas, tantas tempestades, que você pode pensar assim, eu já nem tenho mais medo de nada, porque o que é que pode mais me amedrontar? Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que muitos aqui Deus livrou da morte, né? Eu, naquele dia que eu estava no sepultamento do meu tio, olhava para o meu tio tão cheio de vida. Eu sempre achei o Péricles muito parecido com o meu tio. Eu olho para o Péricles e vejo o meu tio por causa do jeito, ele era muito alegre, ele era muito extrovertido, gostava de estar no meio de muita gente. E eu lembro a última vez que eu fui à cena, eu lembro que eu estava à mesa, ele sempre gostou muito de cozinhar. E eu lembro que a mesa ali do almoço, estava eu, o pai, a mãe, ele e a esposa. E ele olhou para mim e disse assim, Débora, eu não tenho medo de morrer, eu estou preparado para ir. E eu disse assim, eu também não tenho medo de morrer, meu tio. E ele disse assim, que bom, porque o crente não pode ter medo da morte. Irmãos, mas eu nunca pensei que ele ia partir tão rápido. Eu sei que ele está no céu, eu sei disso, mas a falta dele aqui faz muita falta, né? Mas eu sei que um dia nós nos encontraremos com ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que homens de Deus também passam por lutas, mulheres de Deus também passam por lutas, a igreja do Senhor aqui na terra passa por lutas, e talvez, irmãos, alguns de nós já pediu, Senhor, eu acho que eu não aguento mais aqui, me leva, porque é muito sofrimento. Elias aqui pediu a morte, mas não era isso que Deus tinha preparado para ele. Talvez você chegou aqui vindo de muitas batalhas. Talvez você esteja triste aqui hoje à noite, mas eu quero lhe dizer, Deus tem algo novo para você nesse ano. E você tem que pegar essa missão para você, porque a tua história ainda não terminou, só está começando. E no versículo, irmãos, o versículo 4, ele mostra um Elias cansado e deprimido, que ele pede a morte. A ponto de no versículo 5, a Bíblia diz que ele se deita debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvorezinha pequena e frondosa, que dava sombra. E ele deita e dorme. Talvez hoje aqui você esteja adormecido. E eu quero lhe dizer, irmãos, hoje o Senhor está te tocando para te dizer, levanta-te que a tua jornada será muito comprida. A tua jornada será muito grande. E ali o profeta Elias, no versículo 5, deitado debaixo de um zimbro, de uma arvorezinha, o anjo do Senhor toca nele. Olha o que acontece. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Irmãos, eu quero te dizer que hoje o Senhor manda te dizer, levanta-te dessa tua situação aí. Levanta, sai dessa situação, porque o Senhor é contigo. O Senhor está aqui com a mão estendida para te ajudar. Quantos aqui estão, irmãos, enfrentando problemas de saúde, crises financeiras, problemas na família? Às vezes alguém chega e fala assim, é tão difícil, eu estou servindo a Deus sozinho, mas eu tenho visto minha família ir para a perdição eterna. Mas se você está servindo a esperança, você é a porta de entrada para a sua casa. E aí, irmãos, a Bíblia, ela continua, e a Bíblia é a palavra de Deus. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Olha, irmãos, isso é muito interessante, isso é do ser humano. Deus toca em Elias, através do anjo do Senhor, e diz, levanta, Elias, come, desperta aí desse teu sono. E o que acontece? Ele come.
Hoje à noite você veio comer a mesa do rei, que é a palavra do Senhor. Elias, ele comeu. Mas o que acontece aqui, irmãos? Depois que ele come aquela comida, aquele pão cozido que estava ao lado dele, a Bíblia diz que também tinha uma botija de água. O que acontece com ele? Ele dorme, ele volta a dormir. Talvez hoje aqui, irmãos, Deus esteja falando com você, e você vai ser tocado pelo Senhor, mas quando você passar daquela porta, você vai voltar ao mesmo lugar que você estava. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se levante desse lugar, porque Ele quer falar com você, Ele tem uma missão para você. E a Bíblia diz que quando ele se deita, né, e dorme ali, versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito cumprida será a tua jornada. Irmãos, esse homem de Deus, que conhecia Deus, que tinha visto os milagres de Deus, tinha visto o próprio Deus operando milagres na frente dele, usando ele estava adormecido, apático. Ele estava vendo as coisas ruírem, porque ele estava com medo de uma mulher endemoniada. Eu fico chateada quando eu vejo o pregador falando assim, um profeta fugindo de uma mulher. Irmão, Jezabel não era qualquer mulher. Jezabel era uma mulher endemoniada. A Bíblia diz que ela matava os profetas. E era disso que Elias estava fugindo, com medo. Irmãos, Satanás, ele levanta inimigos para nos amedrontar e nos paralisar. Mas Deus manda te falar, Ele é contigo. A Bíblia diz, você não pode temer aquilo que o homem pode fazer contra ti, porque maior o que está em você, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aí com você. Ele pode te ajudar e reverter qualquer situação. E aqui, irmãos, Elias, quando é tocado pela segunda vez por esse anjo, eu acho interessante que Elias se levanta. E ali, aquele pão cozido, eu gostaria de ler aqui João 6, irmãos. João 6:33, olha aqui. João 6:33 diz o seguinte: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sabe o que significa isso? O pão da vida está aí do seu lado. O pão da vida é Jesus Cristo. Ele quer te levantar deste sono, e Ele está dizendo: eu sou o pão da vida, e quem come o pão da vida, irmão, se fortalece e enfrenta qualquer batalha. O pão da vida é Jesus. A botija de água, irmãos, que estava ao lado do profeta, para sustentar o profeta que já estava desanimado, pedindo a morte. João 4,14 diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Irmãos, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu acho que eu vou para o inferno. Mas o que você está fazendo, irmãos, para não ir neste lugar? Temos 365 dias pela frente. É tempo de decisões hoje. Hoje você decidiu estar no melhor lugar. Este caminho que te leva para o céu. Este caminho que, ainda que você enfrente lutas, te dá vitórias. Que ainda que o anjo da morte venha te tocar, o Senhor te livra. Agora há pouco o Pedro falou: se alguém tem algo para agradecer, levante a Deus. Eu acho que todos levantaram a mão. Porque todos nós, irmãos, entrar o ano de 2022 já é algo vitorioso da parte do Senhor, porque você não morreu. Eu lembro que a igreja lá de Sena, ela está muito triste com a partida do meu tio. E das pessoas lá, que era um dos líderes, disse assim: tanta gente ruim no mundo, e Deus levou o nosso pastor.
realmente, irmãos, a gente não entende algumas coisas, mas se Deus não lhe levou, é porque Deus tem algo para você. Não estou dizendo que você é ruim, mas quando a gente olha lá para fora, a gente vê tanta gente aprontando, tanta gente ruim e cruel, e a gente diz, porque está vivo ainda, nós não sabemos. Mas eu acredito que Deus está dando oportunidades para as pessoas se arrependerem, porque Deus vê lá na frente para onde é que aquela pessoa está caminhando. Mas eu acredito que todos que estão aqui estão caminhando para o céu, e lá no céu nós nos veremos e celebraremos a vitória do Senhor nas nossas vidas. No versículo, irmãos, 8, a Bíblia diz assim: levantou, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Olha, irmãos, Elias come aquele pão, Elias bebe da água que o anjo trouxe para ele. O anjo toca nele 2 vezes, até que ele desperta e entende que a morte dele não tinha chegado ainda. E a Bíblia diz no versículo 8, que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Significa isso, irmãos? Você só vai conseguir caminhar nesse ano de 2022 com a força de Jesus Cristo, que é o pão da vida, com a força do Espírito Santo, que é a água. Isso que vai lhe manter em pé. Hoje eu quero que você saia daqui, irmãos, tendo isso no seu coração. Eu preciso enfrentar o ano de 2022, que eu não sei o que vai vir no ano de 2022. Talvez coisas boas, em nome de Jesus, mas também temos que estar preparados para coisas ruins. Eu lembro que lá em casa a gente estava orando muito, né? Fizemos o relógio de oração lá com a minha tia, a pastora Raimunda, orando, tendo a certeza que Deus ia tirar o meu tio daquela situação. Mas de repente o telefone tocou e o meu primo, ele falou com o meu pai que ele era o melhor amigo do meu pai era o meu tio. E ele disse: tio, não deu, tio. Ele partiu. Mas nós somos a igreja. E a gente sabe, irmãos, que nessas horas é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta. O dia mau chegou, o dia mau nos visitou, mas o Espírito Santo não nos desampara. E o Espírito Santo usa pessoas, usa palavras, usa mensagens de WhatsApp. Sabe, uma mensagem curta, só dizendo assim: sinto muito, Espírito Santo. E Ele nos sustenta nessa caminhada de 2022. O que vai te sustentar é o Espírito Santo. Não se aparte do Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, para que ele não se apague. Você precisa do Espírito Santo, eu preciso. Porque sem o Espírito Santo é impossível viver neste mundo. O anjo do Senhor toca o profeta por 2 vezes. Quantas vezes Deus tem te tocado, irmão? Quantas vezes Deus tem falado contigo em sonhos? Quantas vezes você entra aqui e Deus fala claramente com você: teu lugar é aqui. É aqui que você renova as tuas forças. Deus tem falado contigo, alguns aqui através de sonhos. Quantos sonhos Deus tem falado contigo? É o Espírito Santo, irmão. Com a força daquela comida, o profeta caminha. Elias, irmãos, no versículo 19. Olha, irmãos, quantas vezes nós entramos em cavernas. Versículo 9, a Bíblia diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? Talvez muitos aqui estejam em cavernas, se escondendo de Deus. Irmãos, não se esconda de Deus, Ele sabe onde você está. Elias ali naquela caverna, depois de comer, depois do anjo ter tocado 2 vezes nele, Elias entra numa caverna. E Deus vai atrás dele. Deus está atrás de você. Deus não abre mão de você, porque você tem uma aliança com Ele. E Ele não esqueceu o dia do seu batismo, o dia que você casou com Ele, o dia que você se aliançou com Ele, através do batismo nas águas.
Elias estava na caverna, mas Deus foi atrás dele na caverna. E Deus pergunta: o que faz aqui, Elias? Hoje Deus está te perguntando: o que você está fazendo aí? Os lugares onde você tem andado. Deus está te perguntando, responda para você. Versículo 10: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Talvez você esteja dizendo: só eu que passo por essa situação, só eu que estou vivendo esta luta. Ninguém está vendo o meu sofrimento. Irmãos, eu quero lhe dizer, você não está sofrendo só. Se você soubesse a luta que o seu irmão do lado está atravessando, você entenderia que você não está só nesta luta. Aqui Elias responde para o anjo: Senhor, só eu sobrei, só eu fiquei nessa situação. Todos deixaram o concerto, só eu fiquei assim. E aí Deus, irmãos, tremendo anjo do Senhor, no versículo 11 diz assim: e ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Irmão, nem tudo que acontece na sua vida é Deus. A Bíblia está dizendo aqui que enquanto Elias estava ali na caverna, o anjo diz: sai para fora. Ele sai. Aí a Bíblia diz: passava um forte e grande vento que fendia os montes, mas o Senhor não estava nele. A Bíblia continua dizendo o seguinte: porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Por que você abre a boca para dizer assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E eu quero dizer, nem tudo que acontece na sua vida é Deus. O profeta aqui estava ali na porta da caverna, veio um vento, não era Deus, um vento forte e grande, que fendia. A Bíblia diz que veio um terremoto, mas também não era Deus. Versículo 12: e depois do terremoto, um fogo. Quantas lutas você tem atravessado e você tem dito é Deus? Mas eu quero dizer, não é Deus não, irmão. Não é. É o diabo se levantando contra a sua vida. Mas você tem alguém que pode lhe ajudar a restaurar a sua família, a sua casa, o seu relacionamento. Eu nunca vi ninguém vencer guerra só. A gente só vence guerra, irmãos, é através do Espírito Santo. É com o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu nenhuma batalha. É o nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor. E assim, irmãos, depois que a Bíblia relata isso, ainda no versículo 12, a Bíblia diz: e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aí sim era o Senhor. Irmãos, hoje Deus te chama. O ano está começando. Deus te chama para fazer acertos, para tomar posicionamento. Porque nesse ano você não sabe as lutas que você vai enfrentar. Mas se você estiver com Deus, você sairá vitorioso dessas batalhas. Versículo 13: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Pela segunda vez o anjo pergunta: Elias, o que tu está fazendo aqui? E eu te pergunto, o que você está fazendo? A sua vida é preciosa para Deus. Deus pagou um alto preço pela sua vida, e Ele está perguntando: o que fazes aí? Esses caminhos que você está pegando são caminhos de morte, que levam para a perdição. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: o caminho que vai te levar para o céu e para a vitória é esse aqui.
E isso, irmãos, a gente entende como nós, seres humanos, nós resistimos à voz de Deus. É preciso o anjo tocar este profeta 2 vezes. É preciso o anjo falar com ele 2 vezes. O que você está fazendo aí? Quantas vezes Deus precisa falar com você para que você entenda que o lugar de você é na presença dele? E no versículo 14, Elias já tem uma resposta pronta. Ele repete a mesma resposta, irmãos, que lá atrás. Ele disse: eu fiquei só, todo mundo abandonou o conserto do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós somos cheios de argumento. Não, eu não estou lá por causa disso, porque me fizeram aquilo. Não, irmãos, Deus não abre mão de você. Ainda que você tenha 1000 respostas para Ele, o seu lugar é aqui, é na presença dEle. Esse profeta, ele estava com a resposta pronta. Versículo 9 e 13. E no versículo 11, irmãos, ali, como eu já falei, a gente entende. Isso que você passa na sua vida não é Deus, mas Deus está aí para te ajudar e te levantar. E eu gostaria de finalizar, irmãos, no versículo 15, que diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unja Azazel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Irmãos, Deus ouviu tudo aquilo que o profeta falou. Quando ele terminou de falar, ele disse: já, Elias? Acho que ele disse: já, Senhor. Pois é, então, esquecendo isso tudo que tu falou, vai lá, unge o profeta, unge os reis, porque eu tenho missão para ti. Eu quero dizer, Deus tem uma missão para cada um de nós. Nesse ano de 2022, nós temos uma missão. E você precisa saber qual é a minha missão. E talvez a sua missão, irmãos, é estar aqui com a igreja do Senhor Jesus na terra. Estamos já na contagem final dos tempos. Saiu até agora um novo filme, né? E esse novo filme, não sei quantos assistiram, Não Olhe Para Cima. Alguém já assistiu? Isso. As pessoas estão ridicularizando, estão dizendo que é besteira. Ah, é uma coisa muito mal feita. E as pessoas naquele filme mostram um cometa vindo em direção à Terra. E as pessoas fazendo... Eu não estou aqui criticando ninguém, irmão. Mas eu não vou nem falar o nome do aplicativo. Fazendo coisa, postando não sei o quê. Que nada. E a Terra vai ser destruída. E essa semana a gente assistiu junto lá em casa. E nós entendemos, irmãos, Deus tem mandado aviso. Vem um cometa destruir esta terra. Vem Jesus Cristo aí. E as pessoas estão tão desapercebidas. E Ele vem julgar a terra. E Ele vem julgar o mundo. E esse mundo será destruído. E nós precisamos estar sintonizados com a palavra do Senhor. A nossa missão aqui na terra está chegando ao fim. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, a nossa missão terminou. A gente vai morar com Ele no céu. Você vai morar com Ele no céu, em nome de Jesus. Nós vamos nos alegrar quando chegarmos ao céu e nos encontrarmos lá. E a gente vai cantar aquela música, vai valer a pena. Valeu a pena! Irmãos, este mundo já está no estágio final. Os dias são maus e você precisa se apegar com Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. Ah, Débora, eu sei que eu não estou salvo, mas o que eu posso fazer? Muita coisa. Você pode fazer muita coisa. A sua salvação depende das suas atitudes aqui, das suas decisões aqui. Deus hoje está colocando uma longa jornada diante de você. O que vai fazer a diferença são as decisões que você começa a tomar hoje, nesses próximos 365 dias. E eu quero lhe dizer, e se caso alguns de nós enfrentarmos a morte, estejamos preparados, porque a morte é o último adversário. Mas o crente que morre em Deus, passar direta para o céu. Amém? Irmãos,
Gostaria de deixar essa palavra para você, porque Elias, ele tinha um longo caminho, uma grande jornada, e o anjo precisou ir lá, se levantar e dizer para ele: te levanta aí dessa situação, homem, te levanta dessa situação aí, porque tu tem uma longa jornada, tu vai precisar de forças, tu vai precisar do pão da vida, da água para caminhar, e somente com as forças dessa comida você vai conseguir vencer o ano de 2022. Irmãos, talvez você pense, a Débora fala muito de morte, mas irmãos, nós precisamos falar, sabe por quê? Há 2 anos nós temos vivido dias maus. Veio a pandemia, um monte de gente morreu. Esta gripe é muito séria, tem gente mal. E você está preparado? Ah, não sei, o Senhor que sabe. Não, é você que tem que saber, irmãos. Vida ou morte, céu ou inferno, o que tens preparado? Para quem será? A Bíblia diz: louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nada, irmão, justifica você se apartar do Senhor. E me entenda, eu não estou brigando aqui. Um dia eu estava falando com o Caio, eu disse que estou brigando contigo, estou só falando, mas é porque eu tenho esse jeito assim, porque, irmãos, me angustia ver as pessoas, as multidões caminhando para o inferno que é real, e Deus dando oportunidade, porque Deus está vendo. Não há purgatório, vela no mundo que salve. A Bíblia diz: o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vem isso que é o juízo. Mas eu quero profetizar que todos nós viveremos e entraremos o próximo ano aqui neste lugar, irmãos, vivos, cheios de saúde, com paz, com a nossa família restaurada. E eu vou lhe dizer, ainda que a sua família não esteja restaurada, siga firme. A Bíblia diz: como sabes, ó tu, mulher, se salvará teu marido. A mesma coisa, como sabe tu, marido, se salvará tua mulher. Você precisa se salvar. A partir de você, Deus pode fazer uma obra na sua família. Deus salvou toda a família de Raabe por causa dela. E Raabe era uma prostituta. Deus pode operar um milagre na sua vida, mas fica firme, não se aparta do Senhor, porque Ele está aí, estendendo as mãos para te ajudar neste ano de 2022. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar, apresentar ao Senhor esse ano que se inicia. Eu não sei se todos vão poder. Quem não puder não precisa, mas pelo menos sente. Quem puder, vamos nos ajoelhar. Vamos apresentar. Eu não vou demorar na oração para você ficar aí tranquilo. Vamos apresentar o nosso ano de 2022 ao Senhor. Só quem puder, quem não puder, não precisa ajoelhar, tá? Eu vou me ajoelhar aqui, você vai se ajoelhar aí.